Olá! Hoje estou aqui para falar de um assunto bem legal. Esse assunto chama-se identidade. Vejam, a identidade de uma pessoa, ela é constituída por múltiplos fatores. Ela é multifatorial. Então, devemos observar alguns aspectos para compreendermos a questão da identidade da pessoa. Devemos considerar a sua formação de personalidade, que é constituída pelo seu caráter, pelo seu temperamento. Devemos considerar a maneira como ela foi vista pelas pessoas que estiveram ao seu redor desde a sua infância, adolescência e na vida adulta. Então, como essa pessoa foi vista é uma das impressões de identidade que fica gravada na memória dessa pessoa. A interação dessa personalidade com a sociedade, com o ambiente, com o meio em que ela vive e, principalmente, a forma como essa pessoa se percebe. A autopercepção, a propriocepção, a maneira como essa pessoa percebe a sua essência, a sua alma, aquilo que a constitui, lá do mais profundo do inconsciente dela. Então é muito importante considerarmos alguns aspectos relacionados a desenvolvimento da personalidade. Então, gosto muito das teorias de Erik Erikson, que traz para nós as fases do desenvolvimento da criança, do adolescente, da vida adulta e da envelhecência como partes e categorias que devemos observar se estamos desenvolvendo e se estamos evoluindo dentro daqueles critérios observados tão brilhantemente pelos estudos que ele nos deixou. É importante observarmos se nessas fases do desenvolvimento propostas por Erik Erikson, nós nos percebemos enquanto pessoa, nós nos percebemos enquanto protagonistas, enquanto cidadãos ou cidadãs no mundo em que vivemos, e enquanto essência que nos constitui. E esse assunto todo que eu estou trazendo hoje é por uma razão muito importante: a troca do meu nome. Eu vou contar brevemente para vocês como que a história do meu desenvolvimento aconteceu, para que vocês possam entender a importância de uma pessoa trocar o seu nome num determinado momento da vida, para que ela possa ser vista e chamada da maneira como ela se reconhece. Vejam bem, quando nasci, foi-me dado um nome idêntico ao da pessoa que me criou como pai. Então, desde nenê, até mais ou menos uns 7 anos, eu nem fui chamado por esse nome. Eu fui chamado de nenê. Eu era o nenê da casa. Aí vocês pensam, nossa, mas isso não é carinhoso, mas isso não é, ai, fofinho. Não, não é. Não. E isso atrasou o desenvolvimento da minha personalidade em anos. Porque o nenê é até 1 ano de idade, né? A partir de 1 ano e meio, 2, nenê começa a andar, começa a ter autonomia, né? Começa a perceber o próprio eu, o próprio ego. E ao perceber o próprio ego, já deveria ter sido chamado pelo nome que foi designado desde o nascimento. Então, nenê foi um apelido que foi esticado aí, né? Até os 7, 8 anos mais ou menos. E aí, aos 7 ou 8 anos, ao invés do nome que me foi designado no nascimento, foi designado um diminutivo desse nome, porque como o pai que me criou era Arthur, essa pessoa foi diminuída para Arthurzinho, uma contração, um pedacinho, um diminuto, a diminuição daquela pessoa que estava, então, me criando como pai. E isso também provocou um atraso no desenvolvimento da minha personalidade. Por muitos anos eu fui chamado de Arthurzinho, né? E eu, na época, não tinha esse autoconhecimento, essa autopercepção, e eu sim, eu me sentia diminuído, eu me sentia desvalorizado, eu me sentia fora daquilo que eu realmente percebia como essência e como pessoa. Até que por volta dos 21 anos eu fiz uma psicoterapia que me foi sugerido fazer uma festa para comemorar a minha vida de adulto. E assim eu fiz. Eu mesmo fiz bolo, eu mesmo comprei, eu mesmo preparei e convidei as pessoas
que na época eram importantes para mim, para participarem dessa festa. Tenho fotos. E aí aconteceu algo muito legal, porque eu fiz um mosaico desde nenê, Arthurzinho, chegando então aos 21 anos na minha vida adulta, para mostrar a essas pessoas que eu já tinha uma percepção de uma pessoa com uma personalidade formada, com caráter, né, e com valores pessoais próprios da minha essência. Aconteceu algo muito interessante. Algumas dessas pessoas, elas passaram a me chamar de Arthur, outras passaram a me chamar de Arthur Fernando, mas teve pessoas que olharam na minha cara e falaram: "Pra mim você sempre vai ser Arthurzinho. Eu não consigo te chamar de Arthur." Num tom de deboche e num tom que me causou muita dor, muito constrangimento, porque eu estava informando e a pessoa foi incapaz de ter empatia pela minha necessidade de ser reconhecido como adulto. E aí é possível de se entender por que, por volta dos 24 anos, que eu saí de Curitiba e vim para Campinas. Porque pensei, bom, muitas pessoas realmente não conseguiam. Ou porque achavam que era carinhoso, porque era fofinho, não importa a razão ou o motivo pelas quais as pessoas não conseguiam me chamar pelo nome em que eu fui designado desde o nascimento. Porque isso sempre me feriu. E isso sempre me machucou, ser chamado no diminutivo. Mas era porque eu também acreditava, né? Que o olhar das pessoas e que a opinião das pessoas tinha valor. Aí por volta dos 35, 36 anos, eu comecei a perceber que a minha essência, que a minha personalidade, elas eram incompatíveis até com o próprio nome Arthur. Por quê? Porque eu nunca quis ser o segmento da pessoa que me criou como pai. Eu nunca quis prosseguir com as escolhas que ele teve, as escolhas e o estilo de vida que ele teve, que eram particulares dele, não os meus. Eu tenho as minhas próprias escolhas, o meu estilo, o meu padrão de vida, e que isso, enquanto essência, me configura uma pessoa diferente daquele nome que foi me dado ao nascer. E eis que então, agora, aos 45 anos, eu definitivamente, após anos e anos de terapia, consegui entender qual é a minha essência e qual é a identidade que me reconheço. Eu me reconheço como portador de luz, uma pessoa que tem luz própria, luz-se, luz-se, luz ciente de si. Então, meu primeiro nome, a partir de agora, é Lucy, de luz própria. Lucy Fênix Libértula. A Fênix, porque eu renasci de muitas situações em que eu poderia ter morrido, definitivamente. Várias vezes na minha vida eu poderia ter morrido, mas ressurgi como uma Fênix, linda e esplendorosa. E Libértula porque eu consegui me libertar finalmente, né? Com 45 anos. Então meu nome agora é Lucy Fênix Libértula. E esse nome é o seguinte: me define porque é esse organismo que sente a essência que habita dentro desse corpo. Então ninguém está dentro desse organismo para poder falar por mim. As pessoas que estarão ao meu redor são as pessoas que enxergam a minha essência. Aliás, quem me conhece como pessoa sabe. Sempre fui feminina e sempre fui masculino. Uma mistura dos dois, né? Um gênero fluido, um ser andrógeno. Essa verdade sempre esteve muito clara para muitas pessoas, né? E agora eu estou formalizando. Sou Lucy Fênix Libértula, uma pessoa andrógena, gênero fluido, porque eu transito pela feminilidade e pela masculinidade, sem que isso deponha contra a minha existência. Por quê? Porque sou luz. Porque sei dar amor, mas também sei colocar limite e ser assertivo para pessoas que não compreendem ou para pessoas que não querem compreender. Porque infelizmente a sociedade tem disso, né? Então, gente, esse é o recado que eu tenho para dar para hoje, para vocês, que é: sejam bem-vindas as pessoas que enxergam minha luz, a minha essência e o meu amor. E as pessoas que ainda não enxergam, desejo paz, compreensão e que um dia possam compreender a importância de respeitar as pessoas como elas realmente se enxergam e como elas se consideram. Porque isso ninguém apaga. Um beijo de luz da Lucy para vocês.